Queridos, nesse período, olha só que fantástico isso. Vamos lembrar que no período renascentista nós temos as grandes descobertas. O Brasil foi descoberto, os Estados Unidos foram descobertos. Vamos lembrar que, no caso do Brasil, os portugueses vieram para cá e trouxeram os negros como escravos para cá. Os negros, eles trouxeram toda uma cultura afro para cá, uma cultura religiosa e uma cultura musical da África para cá. Eles chegam aqui nesse encontro com os portugueses, que eram católicos ao extremo, e aí eles são catequizados pelos portugueses. Aí o que acontece? Acontece que os negros, eles não querem deixar a idolatria que eles tinham das entidades que eles adoravam na África. Mas eles não podiam fazer isso com liberdade por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica catequiza esses negros, e aí o que acontece? Esses negros, eles pegam os santos católicos e mudam o nome dos santos católicos para suas entidades. E continuam adorando, que é o que nós chamamos do candomblé, da umbanda, da quimbanda, dos terreiros. E isso tomou uma força muito grande aqui no Brasil. E os negros trouxeram os ritmos, porque o ritmo africano, a batida, a percussão africana, ela é muito maravilhosa, e eles trouxeram essa influência aqui para o Brasil. E aí nós temos o samba, né, que não é brasileiro, porque ele tem raiz africana, mas ele é conhecido no Brasil pela modificação que foi feita das batidas. Nós temos o samba, né, com as devidas vertentes que o samba tem. Nós temos o baião e por aí vai, dentro dessa música. Nos Estados Unidos, o que acontece? Os ingleses vão para lá. Os ingleses eram cristãos evangélicos. Eles chegam nos Estados Unidos. Eles levam também os negros como escravos para os Estados Unidos. Só que lá, os negros foram evangelizados. Foram evangelizados. E aí o que acontece? Esses negros passam a adorar a Deus, a adorar a Cristo, a cultuar a Cristo. Só que os Estados Unidos sempre foram um país, agora bem menos, lógico, mas um país verdadeiramente racista. Não é um país preconceituoso como o Brasil, é um país racista. Ali no sul dos Estados Unidos, o racismo imperava. Então, tinha o bebedouro para os brancos e o bebedouro para os negros. Tinha o banheiro para os brancos e o banheiro para os negros. Um racismo terrível. Mesmo aqueles que se convertiam. Aí o que acontece? Ali nos Estados Unidos, um país evangélico, genuinamente evangélico, que prega a palavra, prega a salvação, prega Cristo, cultua um teocentrismo ali muito grande, esses negros se convertem. Só que no sul dos Estados Unidos eles eram proibidos de entrar nas igrejas dos brancos. Uma incoerência fora do comum. Aí o que eles fazem? Eles pegam a cultura deles, a música deles, e aí eles colocam no culto. E aí surge um elemento musical, que é um dos elementos mais belos que existe. Não é o jazz, é dentro da enologia. O jazz vai para a música secular. Tá? Agora mesmo a gente vai chegar no jazz, no século XX. Mas aqui a gente ainda está no período barroco. Surge um movimento musical dentro da igreja chamado negro spiritual. Com o que os negros se identificavam na Bíblia? Imagina, vamos pensar um pouquinho. Eles foram para os Estados Unidos para ser o quê? Escravos. Egito. Olha só, Egito. Eles se identificam com o Egito. Eles se identificam com o povo de Deus ali no Egito, sofrendo na escravidão do Egito. Aí eles se identificam com a libertação do povo do Egito, e eles falam: Deus nos libertou. Então a gente olha para o negro espiritual, para as composições do negro espírito dentro dessa inologia, e nós vamos ver ali ou uma música de uma extrema tristeza, quando eles lembram da dor e da escravidão,
ou uma música de extrema alegria, quando eles lembram da libertação que eles tiveram. Então, por exemplo, uma música que a gente canta: do Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. Do Egito escravo fui, do vil faraó. Isso é um negro espírito, que foi traduzido para nós. Algo que vai lá dentro da alma. Eu fui escravo, mas Jesus me libertou. E aí eles compõem o Happy Day, que é o que nós vamos ouvir agora, para a gente ver essa expressão de alegria do negro que foi como escravo ali para os Estados Unidos, mas que ouviu o Evangelho, foi transformado, foi convertido, foi regenerado e agora louva com muita alegria a Deus nesse elemento musical. Se você for nos Estados Unidos hoje, por exemplo, ali em Nova Orleans, a gente vai falar agora mesmo a respeito de Nova Orleans, mas principalmente Nova York, por exemplo, você vai encontrar igrejas assim no Brooklyn, igrejas ali no Harlem, com essa força negra. Virou até, tem igreja lá que virou ponto turístico. Se você não fosse umas 2 horas antes do culto, você não consegue sentar ali na igreja para cultuar, porque as pessoas querem ver essa musicalidade. Eles cantam com muita alegria, queridos. Aquilo que a gente leu ontem lá em 2 Crônicas, que o povo cantava para se fazer ouvir, é assim que o negro canta. É assim que eles cultuam, com toda alegria, porque eles entenderam verdadeiramente que eles eram escravos do império das trevas e foram libertados para a maravilhosa luz do Senhor. E essa conversão os faz cantar com muita alegria. Vamos ouvir aí o Happy Day. Isso ali numa igreja, tá? Ali nos Estados Unidos. Um culto normal deles, é um coral que tem lá. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus walked. When Jesus walked. Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. Eles não conseguem ficar paradinhos, tá bom? Igual aleluia de renda. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. 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 Oh, Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. He taught me. He taught me how. Yeah, to walk. Fire. É pecado bater palma, não. É pecado não se alegrar diante do Senhor, tá bom? Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Eu já falei pra Deus que lá no céu eu quero ficar com os negros, porque o trem vai ser animado. Não é? É demais. Eles cantam assim, com esse vigor, com essa gratidão no coração, pela salvação, pela libertação. Queridos, quando a gente lembra disso, a gente precisa trazer a lembrança de que a gente ia para o inferno, que a gente estava nas garras de Satanás, que nós estávamos no império das trevas, e Deus, na sua graça, nos salvou, e agora a gente vai para o céu. Ah, queridos, a gente tem que se alegrar demais, tem que parar de ficar cantando para dentro,
Temos que louvar, glorificar e bendizer a Deus. E esse povo sabe fazer isso, porque eles passaram na pele aí o que era uma verdadeira escravidão. Beleza? Vamos caminhar? Não dá para ver tudo, tá bom? Assim, completo, né? E então a gente vai dando uns cortes assim para a gente poder conseguir chegar no finalzinho.